Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos conhecer um pouquinho da ferramenta MySQL Workbench e também vamos criar o nosso primeiro modelo de dados. Vamos lá? Bom, pessoal, eu estou aqui com a ferramenta já aberta, o MySQL Workbench, e ela faz um montão de coisa, pessoal. Além dela criar modelos, você pode utilizá-la para gerenciar os seus bancos de dados. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar com a ferramenta para criarmos o nosso modelo de dados, o nosso primeiro modelo de dados. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui em File, New Model. Então, está aqui, ele vai criar um novo modelo. Então, está aqui. E aqui eu tenho que criar um diagrama, pessoal. Então, vou clicar aqui, ó, Add Diagram. E aí, ele criou um diagrama para mim, para o meu modelo. Eu vou salvar esse meu modelo, ó, já logo de cara. Vou clicar aqui, Save Model. Vou criar uma pastinha aqui para armazenar os meus modelos. Então, vou vir aqui no D2 pontos. Vou criar uma pasta. Novo pasta. Vou chamar essa pasta de MySQL Workbench. E eu vou gravar aqui dentro esse arquivo com meu primeiro modelo. E entre parênteses, ó, vou colocar aqui promoção. Porque esse modelo vai representar, pessoal, um banco de dados que tem como objetivo armazenar os dados de usuários do sistema, então quem vai logar em um sistema para gerenciar esse sistema, e também os dados das promoções que essa empresa irá realizar, tá? Então, aqui nós vamos começar a conhecer a nossa ferramenta. Então, como que eu crio o meu diagrama aqui, o meu modelo de dados? Quando eu abro um diagrama novo, que nem nós abrimos, eu tenho algumas ferramentas aqui, ó. A ferramenta de seleção, a ferramenta de mover, de deleção e várias outras coisas. Conforme nós formos evoluindo aqui no uso da ferramenta, nós vamos conhecer a maioria dos recursos que a mesma oferece, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui, ó, o nosso problema é, a minha empresa precisa de uma tabela, né? Ela precisa gerenciar os usuários que vão utilizar o sistema. Eu vou entrar dentro de um sistema para gerenciar os dados do mesmo. Então, eu tenho que criar aqui uma tabela, ó, para representar estes usuários. E eu tenho aqui, ó, Place a New Table. Esse recurso que serve para criar uma nova tabela. Então, só clicar aqui e colocar aqui. Você vai criar uma entidade que irá representar uma tabela no seu banco de dados. Aí, como que eu edito aqui? Como que eu construo, né? Como que eu defino os campos que vão estar presentes nessa tabela? É só clicar duas vezes em cima. Quando eu clico duas vezes em cima, pessoal, ele abre para edição da entidade, ó, da tabelinha. E aí eu posso dar o nome para a tabela. Vou chamar essa tabela de users, de usuários, ou melhor, vou colocar aqui, ó, usuários, sem acento, tá? Sem caractere especial, tudo com letra minúscula. E eu vou definir os campos, as colunas desta minha tabela, desta minha entidade, tá? Primeira coluninha, eu vou possuir um campo chamado ID, que é o código do usuário. Então, o que vai diferenciar um usuário do meu sistema do outro? Esse código. Então, esse código vai ser utilizado para diferenciar um usuário do outro. Então, nós costumamos falar que quando eu tenho um campo que tem essa finalidade, esse campo, na modelagem de dados, nós falamos que ele é um campo definido como chave primária. O que significa isso? É um campo que não vai poder existir dois valores iguais inseridos nesse campinho nos seus registros. Então, por exemplo, se eu criar um usuário de código 1, eu não vou poder mais inserir outro usuário de código 1. Por quê? Porque é justamente esse campo que vai diferenciar um usuário do outro. Então, se tiver um campo igual, como que eu vou conseguir diferenciar um usuário do outro?
tá? Então, aqui eu chamei de ID e ele mesmo, olha que legal, a própria ferramenta ele já fala, opa, ele precisa de um campo-chave, né? Que nós chamamos de primary key, tá? Que é a chave primária. E ele mesmo já coloca aqui, ó, essa opção PK é para definir esse campo como uma chave primária. Um campo que vai servir para identificar, diferenciar um registro do outro. NN significa que not null. Então, esse campo, ele não vai poder ser nulo. O usuário sempre vai ter que informar um valor para este campo, tá? Aí, que tipo de informação eu vou guardar nesse campinho, na minha tabela? Porque aqui nós estamos modelando, né, um conjunto de dados que vai representar as tabelas dentro de um banco de dados. Então, que tipo de informação que ela vai armazenar? Aqui, ó, o data type, eu defino o tipo da informação. Então, se eu clicar aqui, existem vários tipos de dados que podem ser utilizados em um banco MySQL. No nosso caso, nós vamos utilizar o inteiro mesmo, que ele vai armazenar um número. E agora nós vamos criar outro campo. Danilo, e aqui, ó, e esses outros valores, essas outras propriedades, o que elas são? Calma, em outro momento nós vamos identificar isso daqui, tá? Então deixa eles quietinho aí, mais para frente nós vamos utilizar esses recursos, então vamos aguardar. Outro valor, outra coluna, eu vou chamar de nome, que vai ser o nome do meu usuário que vai usar o meu sistema. E aqui, pessoal, que tipo de dado eu quero armazenar? Eu quero armazenar um texto. Então, qual tipo de dados é utilizado para representar o texto? O tipo varchar, nvarchar, são tipos de dados que armazenam textos, tá? Representam textos. E o detalhe, quando eu utilizo um campo de dados varchar, eu tenho que definir quantos caracteres esse campo vai armazenar. Então, dentro dos parênteses, eu coloco o valor de caracteres que o campo irá armazenar. No caso, coloquei aqui 90 caracteres, tá? Vou criar um outro campo, que vai ser aqui o login. Vou definir o tamanho dele, vou deixar até 45, ó, varchar de 45. E aí, eu vou criar mais um campinho, que vai ser aqui a senha, tá? Que eu vou chamar, vou também informar o tipo de dados varchar 45. No caso do login, pessoal, o que eu vou fazer aqui? O login vai ser o próprio e-mail da pessoa. Então, vou colocar aqui, ó, e-mail. E vou aumentar o tipo, a quantidade de caracteres para 90. Então, tá aí, ó. Acabou. E aí, o que eu vou fazer também aqui, ó? Eu vou pegar, pessoal, e vou falar que todos esses campos não podem possuir valores em branco, não podem ser nulos. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar essa coluninha para informar o seguinte, ó, tanto o nome, quanto o e-mail, quanto a senha não pode ser branco, não pode possuir um valor nulo. O usuário vai ter que preencher esses valores na hora de cadastrar esse registro no banco, tá? Então, tá aqui. Apertei no xizinho, olha lá, modelamos a nossa tabela. Então, agora eu tenho uma tabela de dados que vai representar aqui um usuário. Viu que legal? Aqui. E dentro do meu banco de dados, quando eu for criar uma tabela do tipo usuários, né, eu sei que ela vai armazenar vários registros de usuários e cada registro vai possuir um ID, um nome, um e-mail e uma senha. O ID vai armazenar números e é um campo primary key, quer dizer que não vai poder existir na tabela dois valores iguais nesse campo, em dois registros. Ele também vai possuir os campos nome, e-mail e senha, que vão armazenar dados do tipo texto. No caso, nome e o e-mail, no máximo 90 caracteres, e a senha, no máximo 45 caracteres. Tá aqui, modelamos. Viram que legal, pessoal? Por enquanto, não se preocupem muito com a quantidade de dados, né? Ou melhor, de memória
que o tipo de dados varchar ocupa, que o tipo de dado inteiro ocupa. Se preocupem apenas em saber que tipo de informação eles vão representar, que tipo de dados, né? Então, quer dizer, int armazena inteiros, representa o número inteiro. Varchar quer dizer que esse campo armazena texto. Então, representa texto, o varchar. Só isso. Mais para frente nós vamos aperfeiçoar esses conceitos, tá? Porque dependendo do banco, o tipo varchar, por exemplo, no MySQL, ele pode ocupar uma quantidade de memória, enquanto que em outro banco pode ser outro. Nós temos que ver isso nas especificações do banco de dados. Tranquilo. Eu vou criar outra tabela aqui agora, tá? Cliquei aqui. Coloquei aqui no nosso modelo. Cliquei 2 vezes para editar. E a minha tabela vai ser a tabela de Promocão. E quais são os campos aqui dessa tabela? O legal, pessoal, é que essa modelagem, depois nós vamos criar o banco de dados no MySQL, para conhecer como faz esse processo na mão mesmo, né? Então, nós estamos modelando aqui e depois nós vamos fazer na prática, vamos criar esse banco com essas tabelas. Quais campos vão existir aqui na minha entidade de promoção, na minha tabelinha de promoção? E os seguintes campos, ó. Então, eu vou abrir aqui o meu... Opa, deu um branco aqui. O meu navegador. E eu vou acessar, pessoal, aqui um site que é o heroku.com. E eu vou verificar aqui no heroku.com um REST API que eu construí, tá? Qual o objetivo de verificar esse REST API? Porque eu quero modelar justamente um banco de dados que está lá dentro, uma tabelinha que está representada por ele lá dentro, que é essa daqui, ó. Quer ver? Vou pegar os valores dos campos. Deixa eu abrir aqui o aplicativo. Inclusive, esse banco de dados nós vamos utilizar em uma aplicação futuramente, em um jogo do Jackpot. Quem quiser saber mais sobre esse jogo, só colocar na descrição. E aqui, ó, o que eu quero que a minha entidade tenha? Quais campos? Um ID, um nome, uma descrição, uma foto, um link e um campinho ativa, né? Então, nós vamos fazer o quê? Vou pôr aqui de lado a minha colinha e eu vou construir agora a minha tabela de promoção. Ela vai ter aqui um campo ID. Olha lá, ele já definiu como tipo de dado inteiro, chave primária. Vou criar um outro campo, uma outra coluna aqui, que vai se chamar nome, que vai ser do tipo varchar, 90 caracteres, not null, então o usuário sempre vai ter que informar um valor aqui. Vou criar um outro campinho, uma outra coluna, que vai se chamar descricão, que vai representar a descrição do nosso objeto. E o tipo de dados que nós vamos utilizar aqui, pessoal, vai ser o tipo long text. Ó. Então, o long text é parecido com o varchar, só que ele aceita uma quantidade de caracteres bem maior. Tá? Então, os dois armazenam texto, tanto o varchar quanto o long text. Qual que é a diferença? O long text armazena muito mais que 90 caracteres. Além da descrição, eu vou colocar aqui uma foto, que vai ser do tipo varchar 90. Por que varchar? Porque o usuário vai informar o caminho que a foto se encontra em um computador, tá? E não vai armazenar uma foto. Eu também poderia criar um campo que armazenasse uma foto. Isso é possível aqui no MySQL. E aí, além da foto, o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos adicionar um link. Aí, o que seria esse link, Danilo? É o link da promoção, pessoal. Então, esse link aqui vai representar o endereço que a pessoa vai acessar para ganhar o prêmio dele. Tá? Além do link, nós vamos colocar aqui, ó, o ativo. Ativa, né? Então, essa promoção está ativa ou não? E aqui nós vamos utilizar o tipo de dados. Ó, cadê? Vamos ver se tem aqui.
bool ou boolean. Vamos ver aqui, ó. Varchar decimal, que na realidade o tipo boolean vai ser um tipo char. Cadê? Olha aqui, boolean. Tá aqui. Então ele vai acertar verdadeiro ou falso, tá? Então o tipo de dados boolean é como se fosse um inteiro, que nem aqui, ó, ele até colocou tiny int. Por quê? Ele vai receber só 0 ou 1. Se for 0, o valor quer dizer que o valor representa um valor falso. Se for 1, quer dizer que o valor armazenado aqui é um valor verdadeiro. Compreenderam? E tá aí. Montamos a nossa tabela de promoção. Também, o que nós vamos fazer aqui, ó, na nossa tabelinha de promoção? O nome, a foto, o link e o campo ativa, também tem que ser not null. O usuário vai ter que preencher. Tá aí. Olha só que legal. Vou salvar e nós criamos o nosso primeiro modelo de dados, pessoal. Viram que show de bola? Então, nós aprendemos um pouquinho do MySQL Workbench, que tem como objetivo fazer o quê? Gerenciar os seus bancos de dados, interagir com seus bancos de dados MySQL e modelar dados aqui, modelar as tabelas que irão representar um banco de dados, tá? No nosso próximo encontro, nós vamos aprender muito mais recursos aqui do MySQL Workbench. Em especial, nós vamos aprender relacionamentos entre os dados nas tabelas, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo encontro, nós vamos aprender sobre relacionamentos entre as tabelas e também nós vamos aprender sobre um tipo aqui de campo, não uma propriedade, que é o identity, identidade. Então, pessoal, aguardo vocês no nosso próximo encontro. Então, tá ok? Um grande abraço e até a próxima.